Irmãos, a maioria das pessoas, elas vêm à igreja para uma solução, neste mundo aqui. Solução neste mundo, pastor? Solução para a vida financeira dela, solução para a vida do filho, solução para a vida familiar dela, solução para a saúde dela, solução para as coisas desse mundo. Só que ela não parou para compreender ainda que este mundo está, irmãos, acabando. Ele está prestes a ser completamente destruído. Você sabe o que é contagem regressiva? Ele está em contagem regressiva. Nós estamos no final dos tempos. E talvez você não percebeu isso ainda. Irmãos, se nós olharmos para nós, nós vamos conseguir perceber mais ou menos. Eu me lembro quando eu fiz 18 anos, há 20 dias atrás eu fiz 54, eu nem vi passar. Eu posso ter mais 40 anos de vida ainda se Jesus não chegar até lá, ou menos. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eu vim do pó, ao pó vou tornar. Nós estamos muito preocupados em trabalhar e trazer soluções para as nossas vidas neste mundo, sendo que nós deveríamos estar com nossos olhos no mundo vindouro. No mundo vindouro. É coisa muito séria que eu estou falando para você. Irmãos, preste atenção para você entender. Eu não estou falando para você desprezar este mundo ou descartar qualquer tipo de conquista que você possa ter neste mundo. Não acabei de dizer que Deus quer que você tenha uma ótima casa? Da mesma maneira Ele quer que você tenha um ótimo salário, da mesma maneira Ele quer que você tenha um ótimo carro, ótimas vestimentas, uma ótima saúde, uma ótima família. Por quê? Jesus veio e quer que você tenha uma vida boa, mas Ele não quer que você priorize esse mundo. Ele quer que você entenda que esse mundo está, como eu já disse, em contagem regressiva, que você tem que olhar para o mundo vindouro. É coisa séria. Quando ele estava conversando com Pôncio Pilatos perguntou para ele: você é rei? Ele falou: vem cá, você está falando que eu sou rei, essas são palavras suas ou são palavras de outras pessoas? Ele falou: por acaso eu sou judeu? Foi o teu povo que te entregou a mim? Foram as tuas autoridades, as autoridades dos judeus que te entregaram a mim? Aí Jesus vem e fala: o meu reino não é deste mundo. Sabe o que ele está falando? Esse mundo não me importa. Esse mundo está a ponto de acabar. Eu não sou desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. E se você pertence a Ele, a Jesus, o Senhor, você tem que começar a ter a consciência que você também não pertence a este mundo. E você não tem que viver como as pessoas deste mundo vivem e nem se preocupar com aquilo que as pessoas desse mundo se preocupam. O Senhor Jesus, Ele foi claro, olha lá, e respondendo Jesus, isso está lá em João 18:36, e respondendo Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é aqui, não é daqui. Ele não estava preocupado com o aqui. Ele veio aqui para quê então, pastor? Para salvar, para mostrar o caminho da salvação àqueles que pertencem a Ele, explicando para as pessoas que pertencem a Ele: esse mundo está condenado, esse mundo está acabando, preste atenção, existe um novo mundo, existe um reino que o Pai me deu, o caminho é a minha palavra. Quem quiser vir comigo, passar a eternidade nesse novo mundo, siga a minha palavra, que Ele é o caminho para chegar lá. Foi o que Ele veio fazer aqui. E você não entendeu ainda. Você está preocupado com as coisas desse mundo. Repito, não é para desprezar as conquistas aqui, mas é para você priorizar o mundo vindouro. O mundo vindouro. Dá uma olhada só para você entender melhor ainda. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Coloca na linguagem de hoje para mim. Primeira carta de João. Olha a seriedade disso daqui, porque você não está entendendo.
Não está entendendo? Você conseguiu 10 casas aqui. Parabéns para você. Conseguiu juntar uma fortuna de 30 bilhões de dólares. Parabéns para você. Conseguiu conquistar não sei quantas ações na Bolsa de Valores. Parabéns para você. Agora eu quero saber o que você vai fazer com isso quando você for embora daqui. Isso que eu quero saber. E é isso que talvez você não conseguiu entender ainda. Olha a seriedade disso aqui, ó. O mundo passa. Está dizendo que vai passar. Em outras palavras, o mundo está acabando. Com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, tudo que elas desejam, tudo que elas cobiçam conquistar, tudo aquilo que elas querem, vai ficar aí. Vai ficar aí. Por quê, pastor? Porque não vai acompanhar. Tudo que é natural acaba e vai acabar. Tudo que é espiritual é eterno. Põe isso dentro de você. Vai acabar. Repito, não é para você desprezar este mundo aqui. Agora não vai parar de trabalhar. Se não parar de trabalhar, você também tem que parar de comer. Quem não trabalha, não come. Essa é a palavra de Deus. É para você trabalhar. Sim, é preciso trabalhar. Não é só de pão que vive o homem. Mas não é só. Mas também é necessário o pão para o homem viver. Não é só disso que o homem vive, mas é necessário o pão para o homem viver. Então, a trabalhar, é preciso trabalhar. Mas, igual alguns fazem, alguns não tem tempo para mais nada, é só trabalho. Esses dias eu mandei uma palavra para você que está lá no livro de Eclesiastes, somente uma pessoa muito tola, mas tão tola, que não consegue encontrar o caminho para ir para casa, de tão tola que ela é. Não consegue, ela se perde no caminho de casa, de tão tola que ela é. É aquele que esgota a sua vida trabalhando. Então, quer dizer, tem que trabalhar, mas também tem um limite. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Agora, qualquer coisa que você conquistar aqui, inclusive a sabedoria humana, a ciência humana, tudo isso acaba. Não vai ficar. Você fez curso do quê? Ah, pastor, eu fiz curso de teologia. Não vai servir para nada. Você fez o quê? Ah, fiz letras. Não vai servir para nada. Você fez o quê? Pastor, eu fiz direito e fiz isso, aquilo. Não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Por quê, pastor? Porque o que nesse mundo aqui não interessa. Você quer saber o que não vai servir? Que hoje é maravilhoso, hoje é incrível, mas não vai servir? Os dons do Espírito Santo. Não vai servir. Por quê, pastor? Porque esse mundo é imperfeito, tudo aqui é imperfeito, tudo aqui vai acabar. O único que é perfeito é Jesus Cristo. E quando o perfeito vier, acabou. O imperfeito vai ser destruído. E você não entendeu isso ainda. Você está preocupado em conquistar. Agora fala para mim, o que você conquistou no que diz respeito ao reino dos céus? Porque aqui está escrito o seguinte, ó, o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para... Quem é que faz a vontade de Deus, pastor? Aquele que anda segundo a palavra dele. Aquele que anda segundo a orientação dele. Se eu não andar segundo a palavra dele, não adianta. Eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu não estou. A única maneira de eu estar fazendo a vontade de Deus é estar pautando a minha vida sob a palavra de Deus, em todas as áreas. Não tem aquele negócio não, de ser seletivo não. Isso eu até concordo, Deus eu faço, mas aquilo ali aqui, sabe, eu não concordo muito, aquilo ali está bom, mas aquilo outro eu não sei. Não. Aí eu volto à palavra que eu falei agora há pouco. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso do pão, mas eu preciso de toda a palavra. Eu não preciso de uma parte da palavra. Eu não preciso de um versículo da palavra. Eu preciso da verdade. E a Bíblia diz que a verdade é toda a palavra de Deus. Você está compreendendo, sim ou não? Você juntou muita coisa aqui, que coisa boa. Eu não acho que é errado, mas o que você juntou para o reino dos céus? Porque eu quero dar uma notícia para você. Olha lá, está em Mateus 4,4, tá bom? Eu quero dar uma notícia para você. Qual a notícia, pastor? O céu não é socialista.
O reino dos céus não é socialista. Tem gente que acha que vai morrer, vai para o céu e todo mundo vai ser igual. Você está enganado. Te enganaram, mentiram para você. Irmãos, preste atenção no que eu vou te explicar aqui, olha para mim. Preste atenção. Qualquer pessoa que morrer hoje e for para o inferno, ela vai sofrer eternamente. Só que a coisa vai ser gradual. Como assim gradual, pastor? Haverá pessoas com sofrimentos distintos, eternamente distintos. Alguns mais, outros menos, pastor? Exatamente. Exatamente isso. Como no céu, se você morrer e for para o céu agora, também vai ter eternidade. Puxa vida, entrei no céu, maravilha. Mas vai ser distinto também. Uns com uma condição maior, outros com uma condição menor, outros com uma condição menor. E outros com uma condição ainda maior. Por quê, pastor? Por que você acha que o Senhor Jesus falou? Por que você acha? Você acha que ele foi à toa? Não ajuntais tesouros na terra, onde as traças comem e os ladrões roubam, mas ajuntais tesouros nos... Por que você acha que ele mandou você ajuntar tesouro nos céus? Você acha que ele mandou por um acaso? Você acha que ele falou só por falar? Jesus estava lá à toa, sem pensar em nada, falou, vamos fazer o seguinte, vamos juntar tesouro na terra não? Junta no céu. Não, irmão, ele falou porque é necessário que se junte tesouro nos céus. Isso está onde, pastor? 6,19 de Mateus. E está escrito assim, não ajuntem riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Irmão, eu não vi a imagem, eu ouvi a notícia de uma mulher em uma enchente aqui em São Paulo, que o carro dela estava indo. Ela correu para entrar dentro do carro para salvar o carro, porque ele não tinha seguro. Foi com o carro, morreu ela e morreu o carro junto. Irmão, as coisas aqui elas se perdem. Elas se perdem. Quantas pessoas, irmãos, perderam fortunas agora na pandemia? Não imaginavam que existia uma pandemia. Não imaginavam, de maneira alguma, mas existiu. Perderam tudo. Pessoas perderam casa. Ontem eu conversava com um amigo meu, ele disse que, uma notícia que ele viu, que 30% de pessoas perderam a moradia. 30% a mais da que já existiam na rua, já perderam a moradia, estão na rua mais. Olha a situação. Por quê? Porque as coisas se perdem. Às vezes a pessoa perde a saúde. Esses dias mandaram um áudio para mim, de uma pessoa que de repente ficou paraplégica. E ele dizia para o amigo, falava, amigo, agora minha situação é essa. Eu dependo de todo mundo para tudo. Fiquei paraplégico. Um rapaz, um senhor, um rapaz, que costumava jogar futebol com a turma dele. Perdeu a saúde, perdeu a mobilidade do corpo. Quando ele imaginou na vida dele que ele terminaria, agora, se entregar a Jesus, Jesus pode reverter. Mas falando de uma maneira natural. Quando ele imaginou na vida dele que terminaria na cama, sem movimento do corpo. Aqui as coisas se perdem. As pessoas perdem a saúde. As pessoas perdem os filhos. As pessoas perdem dinheiro. Irmãos, e há um ensinamento completamente mentiroso no meio dos crentes, de acreditar porque eu sou crente, não tem perigo de eu ser roubado. De acreditar porque eu sou crente, não tem perigo de eu perder dinheiro. Quem foi que te mentiu? Vem o dia mal, muitas vezes. Vem o dia mal. Eu já vi crente que não foi perder dinheiro, não. Eu já vi crente perder muito mais. Eu já vi crente que você olha e sabe que é homem de Deus de verdade, que é mulher de Deus de verdade, que anda na verdade. Mas veio um ataque do adversário de maneira tal que ele levou embora algo. Eu paro para ver uma pessoa com uma envergadura como o apóstolo Paulo, e de repente ele escreve uma carta dizendo, eu desejei visitar vocês, mas fui impedido por Satanás. Eu falo, como é que Satanás impediu ele de ir, meu Deus? O homem com uma envergadura espiritual daquela maneira, mas aconteceu.
Se você ler o primeiro capítulo de segunda carta aos Coríntios, você vai ver ele dizendo, a situação que nós passamos, ela foi tão complicada, ela foi tão difícil, em outras palavras, que quase eu desisti de tudo. Mas depois eu percebi que aquele sofrimento todo ocorreu para que nós pudéssemos ter confiança, não em nós, mas em Deus, o nosso Senhor. Então quer dizer o que, pastor? Quer dizer que mesmo eu pertencendo a Deus e andando diante de Deus com seriedade, com compromisso, com responsabilidade, pode surgir um dia mau. Agora, meu irmão, presta atenção nisso, ó. Vou ler novamente, ó. Não ajunteis riquezas aqui na terra, onde as traças e as ferrugens destroem, e aonde os ladrões arrombam. E ele estava falando a quem? Ele estava falando aos discípulos dele. Ele estava falando a pessoas que seguiam ele. Ele não estava falando a pessoas do mundo. Ele estava falando aos discípulos, gente. Desperta. Acorda. Quantas pessoas de Deus eu já vi perder a casa? Eu não vou falar o nome porque é uma coisa que a gente expõe a pessoa, mas eu me lembro de uma pessoa muito chegada, que eu amo muito, respeito muito, tomou uma decisão equivocada, né? Ele comandava uma certa sessão no local onde ele trabalhava, e o gerente dele mandou ele mandar uma pessoa embora, o superior dele mandou ele mandar uma pessoa embora. Ele achou injusto mandar aquela pessoa embora, porque ele achava que não era correto aquela pessoa perder o emprego. E ele chegou para o superior dele e falou, não, eu não vou mandar aquela pessoa embora. Se você quiser, você manda. Ele falou, vou mandar você, vou mandar ele. Ele falou, então manda. O cara mandou. Acabou acontecendo o quê? Acabou que não conseguiu os recursos necessários e foi despejado da casa dele com a família, com criança e tudo. Despejado. Homem de Deus, mas tomou uma decisão errada, equivocada. Então nós temos que entender que não é porque eu pertenço a Deus que os ataques não virão. Agora, tudo aquilo que eu guardar no reino dos céus, não tem perigo de eu perder. Olha o versículo seguinte. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e as ferrugens não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Irmãos, o que você juntou no reino dos céus até hoje? Pastor, na verdade eu nem sei o que é o tesouro no reino dos céus, quanto mais como juntar. Mas deveria procurar conhecer a cidade que você vai morar. Deveria procurar conhecer o reino que você vai morar. Mas você sabe por que você não conhece? Porque você não está interessado, você está interessado nesse mundo. Você está interessado em resolver as questões aqui neste mundo. E mal compreendeu dentro de você que esse mundo está condenado. Eu me lembro quando o meu líder me chamou e falou, olha, você vai para tal lugar. Eu nunca nem tinha ouvido falar direito, mas não demorou muito. Eu pesquisei, descobri que era uma ilha, descobri que tinha 1 milhão de habitantes, descobri que era o estado mais pobre do Nordeste, descobri tudo sobre aquele local. Por quê? Porque eu ia para lá. Eu descobri que era o segundo estado com o maior número de população negra, que o primeiro era a Bahia, terceiro Rio de Janeiro. Eu ia para lá. Eu tinha que saber como que era o local que eu ia. Se você diz que vai para os céus, acredita que vai para os céus, como é que você não sabe nada do local onde você diz que vai passar a eternidade? Tem que procurar conhecer. Deixa eu mostrar uma coisa para você entender bem. Primeira carta a Timóteo. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene, não é um pedido não, tá? É uma ordem. Ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas
em grande quantidade para o nosso prazer. Por quê, pastor? Não tem segurança. Talvez você conheça, porque eu conheço inúmeras pessoas que tinham uma vida no mais alto nível e hoje não tem dinheiro para comprar chiclete. Perderam tudo. Olha, eu trabalhei com uma pessoa que foi uma das pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida. Não vou falar o nome porque ele é muito conhecido, ele era muito conhecido na cidade onde eu morei. Uma pessoa muito generosa, rico, muito rico. Ele fazia parte da presidência de um clube muito famoso na cidade. Eu trabalhava para ele. Além de ser uma pessoa generosa, ele era uma pessoa humana e gentil. Tratava todas as pessoas, independente da situação, da condição dela, como igual. Eu me lembro que uma vez, a primeira casa que eu comprei, eu trabalhava para ele. E houve um vendaval na minha cidade, São José do Rio Preto, e destelhou a minha casa. Foi logo num domingo à tarde. Eu e minha esposa passamos a noite no relento, porque destelhou, encheu de água, coisa séria. E eu, logo pela manhã, fui por orelhão, telefonei para ele. Eu falei, vou chamar ele de João, vai. Vou chamar ele de José, melhor. Falei, senhor José, tudo bem, senhor José? Ele, tudo bem, Júnior, o que foi? Eu falei, o vendaval ontem, destelhou minha casa, encheu de água, e a coisa está séria. Ele falou, mas você mora onde? Eu falei, eu comprei uma casa aqui, em tal lugar, nesse bairro aqui chamado Caíque e tal. Ele, mas não, onde que é? Eu falei, tal lugar, assim, assim, assim. Ele falou, não, fica tranquilo, fica em paz, vai dar tudo certo. Em 1 hora, mais ou menos, chegou lá profissionais, material de construção, tudo que era necessário, ele arrumou tudo. A minha casa não era rebocada, eu comprei ela semi-pronta, ela não estava pronta. Ele rebocou inteira, mandou fazer tudo. E falou para mim, é um presente para você. Não, você precisa entender a generosidade desse cidadão. Rico, 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 rico. Rico, rico, rico. Ele tinha um defeito, um problema sério. O que, pastor? Não podia ver uma mulher. A Bíblia diz que aquele que se prostitui vai à miséria. E, irmão, eu fiquei triste em constatar que essa verdade é uma verdade e pronto. Eu o encontrei, um homem que eu vi andando só de camisa de linho, de cordões de ouro, pulseiras de ouro, carros zeros, motos exuberantes, sabe, perfumes caríssimos. Eu encontro aquele homem trabalhando de empregado em um posto de gasolina, com camisa poída, toda rasgada, usando o ônibus, só usando o ônibus, porque tinha a carteira de idoso. Perdeu tudo. Mas me doeu o coração demais. Por quê, pastor? Porque eu sabia que era uma boa pessoa. Eu sabia que era uma pessoa generosa. Mas por mais que a pessoa seja generosa, seja boa, ela está sujeita a perder tudo. Eu não posso colocar minha confiança nas riquezas. Eu tenho que colocar minha confiança em Deus. E Deus mandou que eu ajuntasse tesouro no reino dos céus. Põe isso dentro de você, porque senão você vai ter problemas. E quando chegar no céu, se chegar, pastor, irmãos, tem pessoas que infelizmente não vai chegar. Por quê, pastor? Porque ela carrega um peso grande, chamado mágoa, que não consegue deixá-la sair do lugar. Ela carrega um peso grande, chamado língua comprida, fofoqueira, linguaruda, que não consegue deixá-la sair do lugar. Ela carrega com ela um sentimento pesado, chamado inveja. Ela não consegue sair do lugar. Carrega a prostituição. Você está compreendendo o que eu estou te falando? E tantas outras coisas que não consegue deixá-la sair do lugar. Carrega a avareza, a cobiça, o orgulho. Não consegue deixá-la sair do lugar. Ela não consegue caminhar. Algumas até conseguem abrir mão dessas coisas todas. Do pecado e tudo mais, ela abre mão, consegue ficar livre disso, e consegue caminhar sob a palavra, mas todavia, ela não serve a Deus, e quando consegue entrar no céu, vamos dizer dessa maneira, a conclusão final do caminho, é os céus, a eternidade dos céus, quando ela consegue chegar, ela chega lá,
sem dinheiro sequer para andar num ônibus no céu. Não vai ter ônibus, não. Só para você entender que ela chega lá a ser um trocado, porque ela nunca serviu a Deus, ela nunca guardou um tesouro no reino dos céus. Por quê, pastor? É dessa maneira que guarda tesouro, servindo a Deus? É dessa maneira. Você não sabia ainda não? É dessa maneira. Eu me lembro, pela primeira vez que eu servi a Deus, porque eu estava na igreja desde 1987. A primeira vez que eu me lembro que eu servi a Deus foi em 1990. Foi a primeira vez que eu me lembro que eu servi a Deus. Até então, esses anos todos, 3 anos e pouco, eu era como a maioria das pessoas. Como assim, pastor? Deus me dá. Deus me dá também, Deus me dá também, Deus, mais um pouco para mim, Senhor, mais outro, lembra, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, mais um pouco, Pai, tem eu, tá? No máximo que a pessoa pensava, ou pensa, é na família, assim mais ou menos, porque se todo mundo que frequenta essa igreja aqui, que eu sou pastor hoje, pensasse na família, nós estamos com a igreja já com muito mais da metade, quase cheia já. Você vê que vamos arredondar, de 200 pessoas que tem aqui, tem 52 na reunião. Daí você tira a ideia, né? Então você vê que nem todo mundo está preocupado com família. Então tem pessoa que está preocupado com ela, com os sonhos dela, com os planos dela, Deus me dá, Deus me faz, Deus me dá. Alguns ainda pensam um pouquinho na família. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Mas eu me lembro que eu trabalhava justamente com esse tal de José. Lembra que eu falei de José? E eu tinha 2 horas de almoço. E eu me lembro que o quê? Que em vez de eu ir para minha casa almoçar, eu ia para a igreja. Porque eu ia lá almoçar com meu pastor, porque eu queria conversar com ele, meu pastor. Ele era bem paciente, ele não era como eu. Eu tenho que ser verdadeiro. Se eu não for verdadeiro comigo, vou ser verdadeiro com quem? Né? Porque na verdade, irmãos, é aí que está. É que talvez você não saiba, mas existe pastor, existe evangelista, existe mestre, existe pregador de salvação. Eu sou pregador de salvação. Você não percebeu das mensagens, não? Eu não tenho timidez de olhar para você e falar, irmão, toma vergonha na tua cara, senão você vai para o inferno. Por quê, pastor? Porque eu fui chamado para isso. Eu não fui chamado para olhar para você, vendo você fazer o que é errado e fingir que eu não estou vendo, porque eu tenho medo de você ir para a igreja, você sair da igreja. Eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para mostrar para você. Você quer ir para o céu, você está no lugar certo. Você não quer? Tchau, porque eu não vou mentir para você. Eu vou falar a verdade para você sempre. Nunca vou mentir para você. Você entende o que eu estou te falando? Sim ou não? Sim ou não? Então ele era paciente, tranquilo. Pastor Donizete, que Deus abençoe o senhor. Beijo no coração. Tranquilo. E ele parava para conversar. E eu cheguei, né? Só que num dia anterior, era uma segunda-feira esse dia, no dia anterior, um domingo, a reunião lá começava às 9 da manhã, acabava às 11. Mais ou menos umas 10 horas, uma senhorinha, ela teve um mal súbito, ela passou mal, ela desmaiou. E os obreiros perceberam que não era nada espiritual, cataram a senhorinha e levaram para o hospital. Ela tinha tido uma queda brusca de pressão e tudo mais, e desmaiou. E aí eu entro, a senhorinha percebeu eu entrando. Ela estava no altar assim, olhando para cima, né? Um óculos grossão, tadinha, né? Eu lembro dessa senhorinha até hoje. Cabelo meio grisalho, avermelhado, ela olhando para cima. E ela percebeu, falou, irmão, tudo bem, irmão? Eu, tudo bem. Falou, irmão, o irmão estava na reunião ontem de manhã? Eu falei, estava, sim. O irmão viu o que aconteceu comigo? Porque, irmão, não estou entendendo. Eu saí para vir na igreja, acordei no hospital, irmão. O que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. A senhora só desmaiou. Aí levaram a senhora para o hospital para cuidar da senhora. Ela, irmão. Eu fiquei tão preocupado. Eu falei, mas não se preocupa, não. A senhora está abençoada. Mas me deu uma dó tão grande daquela senhorinha, que pela primeira vez eu servi a Deus. Por quê, pastor? Naquele momento eu esqueci o almoço, esqueci, pastor, esqueci tudo. Comecei um jejum pelaquela senhorinha. E comecei a orar por ela. Naquele dia, eu servi a Deus pela primeira vez. Pela primeira vez, eu fiz o que Jesus mandou fazer. O quê, pastor? Amai o próximo, como eu vos amei. Jesus, ele se sacrificou por nós
e deu a vida dele por nós. Naquele momento eu estava me sacrificando em jejum por ela e dando a minha vida em oração por ela. Pela primeira vez eu pratiquei. Eu creio que foi o meu primeiro tesouro guardado nos céus. Por quê, pastor? Porque é justamente isso que é o tesouro. Deixa eu te mostrar, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Linguagem de hoje, presta atenção para você entender. Então ouvi uma voz do céu. Aquela voz era do céu. Ela não era uma voz terrena, era do céu. Que disse: escreve isto, felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do... É quem está servindo a Deus. E cada vez que eu sirvo a Deus, eu estou no mias carnal. É para você entender. Juntando uma graninha no céu. Um tesouro no céu. Uma joia no céu. Uma barra de ouro no céu. Por quê? Eu estou explicando assim para você, porque eu não sei exatamente quais são esses tesouros. Eu sei como junta. E eu sei que tem que juntar tesouro. Está compreendendo? Sim ou não? Lembra que o Senhor Jesus, ele estava diante de um público, e um público estava entrando para o céu, outro público entrando para o inferno. Aí perguntaram para ele, ele falou: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque quando eu tive fome, não me deste o que comer. Quando eu estive nu, não me deste o que vestir. Quando eu estava doente, não me ajudastes. Quando eu estive preso, não me visitastes. Aí um vem e pergunta: Senhor, quando foi que te vimos nu e não te demos que vestir? Quando foi que te vimos doente e não te socorremos? Quando foi que te vimos com fome e não demos que comer? Quando te vimos preso e não te visitamos? Aí ele fala: quando deixasses de ajudar um desses meus pequeninos, a mim deixastes de ajudar. Aí tinha um grupo indo para o céu. Ele fala: vem, entra, benditos do meu Pai. Porque quando eu estava com fome, vocês me deram o que comer. Quando eu estava nu, vocês me deram o que vestir. Quando eu estava preso, vocês me visitaram. Quando eu estava doente, vocês me socorreram. Aí um pergunta: mas Senhor, quando foi que te vimos nu, te demos que vestir, te vimos com fome, te demos que comer, te vimos preso, te visitamos, te vimos doente, te ajudamos? Ele falou: quando fizeste a um desses pequeninos, fizestes a mim. Então, servir a Deus é juntar tesouros. Você compreende, sim ou não? Servir a Deus é juntar tesouros. Irmãos, o Senhor Deus, quando Ele mandou Josué passar com o povo no Jordão, pelo Jordão, atravessar o Jordão, para conquistar as terras, o Senhor Deus deu uma ordem expressa, que foi desprezada. Qual era a ordem? Destruir e matar todos os inimigos e conquistar as terras, porque a luta era física. Não era para deixar inimigo vivo, não era para conviver com o inimigo, não era para conviver com outros povos, mas essa ordem de Deus foi desprezada. Chegou uma certa altura, o que aconteceu? Muitas das conquistas que o povo, muitas das terras conquistadas, o povo daquela terra não foi destruído. E o povo de Deus começou a conviver com aquele povo. Só que eles não levaram aquele povo a viver segundo a palavra de Deus. Eles começaram a copiar a vida errada daquele povo. Aí Josué vem e chama todo mundo para uma reunião e fala: o negócio é o seguinte, vamos conversar aqui. Deixa eu explicar para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem andar segundo os deuses dos teus antepassados. Porque a Bíblia diz que o povo andou por 40 anos no deserto, mas não conheceu a Deus. Eles serviam a outros deuses, mesmo Deus protegendo eles. Que coisa séria. Mesmo Deus protegendo eles. Então Josué falou: se vocês quiserem andar segundo os deuses dos teus antepassados andavam, andem. Se vocês quiserem andar segundo os deuses dos amorreus, andem. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Eu, Josué, e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Irmão, você está servindo a Deus? Ou você é só uma pessoa que frequenta a igreja? O diabo não se importa que a pessoa venha à igreja. Não, pastor, não.
Ele se preocupa se você vem à igreja e anda segundo a vontade de Deus, porque aí ele perdeu o poder sobre você. Agora, se você vem à igreja e vive segundo o mundo, ele está tranquilo. Ele não está se importando. Ele até te ajuda para você achar que Deus está te ajudando de vez em quando. Larga a mão de ser tolo. Você só vai estar verdadeiramente diante de Deus se você estiver servindo a Ele. Mas não é só você que tem que servir a Ele. Depois de você ler isso daí que eu falei, Josué 24:14 em diante. Não é só você que tem que servir a Ele, a tua casa também. Mas vem cá, entre nós, quem é que a tua filha vê? Quem é que o teu filho vê? Quem é que teu marido vê? Uma histérica? Fofoqueira? Perturbada? Depressiva? Angustiada? Mal amada? Grosseira? Ou ele vê uma mulher santa de Deus, que se coloca diante do Pai em clamor, que vive em santidade, que ama a família, que respeita o marido? Quem é que ele vê? Por que, pastor, o senhor está perguntando isso? Porque o nosso comportamento, ele orienta e ensina os nossos mais do que as nossas palavras. Quem é que ele está vendo? Quem teu filho vê? Quem que a tua mulher vê? Quem que a tua filha vê? Um cidadão vagabundo, que não pode ver a amiga da mulher? Um cidadão irresponsável, sem compromisso, que não tem autoridade de pai para falar para o filho que ele está errado e que ele tem que respeitar? O que ele está vendo? Ou ele vê um homem de Deus temente, que se submete à vontade do Pai, que serve a Deus de todo o coração? Irmãos, estamos servindo, porque se eu não servir, a minha casa não vai servir também. Ninguém ouve o hipócrita, irmãos. Eu tenho que ser o exemplo da minha casa, não uma religiosa que se diz de Deus, não um religioso que se diz de Deus, mas um homem que anda segundo aquilo que a palavra diz, uma mulher que anda segundo aquilo que a palavra diz. O que a tua mulher vê? Um mulherengo? Um mentiroso? Um preguiçoso? Ou vê um homem de Deus? O que o teu marido vê? Uma rebelde? Uma rixosa? Uma linguaruda ou uma mulher santa de Deus? Se nós não servirmos, os nossos não servirão. Josué servia, falou: eu vou servir, minha casa também. Está na hora de acordar. Todo serviço que você faz para Deus gera para você tesouro dos céus. Apocalipse, onde nós estávamos, 14:13. Então ouvi uma voz dos céus que disse: escreve isto, felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito Santo de Deus. Olha aí, que coisa séria. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus. O que eu faço para Deus gera o quê? Gera o quê? Gera salvação? Gera santidade na vida das pessoas? Gera cura? Gera libertação? Gera que os olhos delas se abram para seguir o caminho da verdade? O meu serviço para Deus gera o quê? Porque é o que gera o meu serviço, que é o tesouro que eu estou ajuntando nos céus. Se é que eu estou servindo a Deus. Por isso eu tenho ensinado a você que você deve fazer o que é certo pela razão certa. Você vem aqui agora e oferece, por exemplo, 20 mil reais de oferta para a obra de Deus, para esse trabalho que nós estamos fazendo. Você está oferecendo por que razão? Para alguém olhar e dizer: o irmão João, você viu? Aí você deu 20 mil para ajudar a obra de Deus. Você: porque eu sou santo demais, honras e glórias a mim. Ou você fez porque você tem o objetivo de servir e agradar a Deus? Porque você fez a coisa certa se você deu 20 mil, mas você fez a coisa errada se você fez para que as pessoas vissem que você é santo, ou que você é generoso, ou que você é legal.
Agora, se você fez a coisa certa, porque você também teve o objetivo certo de dar glórias a Deus e fazer para Ele, para a honra dEle, gerou para você tesouro nos céus. Todo serviço que você fizer para Deus, põe isso no teu coração. Tem gente que faz, mas não é para Deus. Ela faz para o bel prazer, ela faz até para os outros, mas não é para Deus. Eu estou fazendo para Deus, quando eu estou fazendo segundo a palavra, para a glória dEle. Você entende? Você não vai levar nada. Você está achando que você vai levar a casa que você conseguiu comprar agora, lá no Alphaville? Vai virar um mausoléu, porque nem teu filho vai querer morar lá depois. Vai virar cheio de capim se ele não conseguir vender. Se ele conseguir vender, ele vai gastar no primeiro cassino na Argentina, até ter um cassino legal aqui no Brasil. Esperta. Não é para desprezar as conquistas aqui, mas é para priorizar o reino dos céus. Que Deus possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe.